Vamos lá, né? 1h41. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV. Eu já vi aqui de rabo de olho que o Laércio já apertou o biloto, mostrando as formas como nós podemos acompanhar o Gazeta Entrevista pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E tem o 99989-1042, que é o WhatsApp que está aqui na minha mão. Por favor, faça a sua pergunta, ajude a qualificar o debate aqui, porque os dois primeiros blocos do programa nós vamos conversar com a líder do governo na Assembleia Legislativa, a deputada estadual Michele Mello. É uma conversa importante, porque essa semana, na quarta-feira sobretudo, foi um dia que muita gente entendeu como um dia tenso ali na Assembleia Legislativa, em função das falas contundentes, né, das falas fortes que a líder do governo fez na tribuna do parlamento. Né? Para muita gente, foi um tom estranho à condição de líder. Para outros, um pouco mais acostumados ao ambiente democrático, né, e como funcionam os ritos ali no parlamento, não teve algo assim que pudesse ser tão assombroso. Mas o fato é que, claro, né, o poder tem lá os seus ritos também. E vamos conversar com a deputada Michele Mello. Quero que você participe, coloque o seu nome, faça a sua observação. Eu só peço o óbvio, né? A sua crítica, por mais forte que ela seja, ela não lhe autoriza a ofender ninguém, né? E eu também, a produção do programa, não convida ninguém aqui para sentar aqui junto comigo para ser ofendido, né? Então, lembrando disso, pode falar o que você quiser, tá bom? Antes de chamar a deputada Michele Mello, eu tenho um recado para você. O aniversário de 49 anos do açaí, a festa é em dobro e está repleta de preços ainda mais baixos e prêmios em dobro também. São 2 prêmios de R$1 milhão, 2 casas próprias, 2 anos de compras grátis e prêmios instantâneos por 2 meses, todos os dias. Presta atenção, isso direto no caixa, hein? Para participar é muito fácil. Faça já o seu cadastro pelo app Meu Açaí. O totem está nas lojas, né? Os totens das lojas, site ou WhatsApp. E a cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte. Informe no caixa o seu CPF ou CNPJ e pronto, você já está participando. E comprando das marcas participantes ou pagando com o cartão Passaí, você aumenta as suas chances. E se cadastrando na promoção pelo app Meu Açaí, você também ganha mais um número da sorte na sua primeira compra. Cadastre-se e participe. Acesse o site aniversarioaçaí.com.br e saiba mais. Festa em dobro açaí. A sua chance de ganhar e economizar muito. Aproveite! Aí, caramba, que promoção danada, hein? Olha, deixa antes de chamar a deputada Michele Mello, pode apertar o biloto, não? Não, pode não? Então vai ser por aqui mesmo, Lala. Eu não sei se a nossa colega Camila já deixou no ponto, pediu para você deixar no ponto. Então, meu irmão, aperte o biloto aí e mostre essa imagem como se fosse uma espécie de direito, que nós temos direito a assistir a essa imagem, e eu vou dizer o porquê. Porque essa imagem aí, essa situação aí, constrangedora, desrespeitosa, o que mais que a gente pode chamar isso aí? Excludente, sem dúvida nenhuma excludente. Isso aconteceu na rua Santa Maria, no bairro João Eduardo II, correto? A produção do programa, fez contato com a assessoria da prefeitura, olha só essa rua, né? Fez contato com a assessoria da prefeitura e a resposta que a prefeitura deu diante desse cenário, é claro, né? Essa pessoa que está aí na cadeira de rodas, trata-se de um cidadão, eu não preciso de muito raciocínio para entender que ele é uma pessoa de baixa renda, né? Uma pessoa pobre, correto? Então, assim, eu pensei, sinceramente, que a Prefeitura de Rio Branco fosse ao menos um pouco
um pouco respeitosa diante da gravidade do que está se apresentando. Ah, Itaã, mas isso aí é uma cena comum. Olha, eu também já vi ali na estação experimental, ali naquela rua do comércio da estação experimental, um cadeirante andando no meio da pista. Por que ele está andando no meio da pista? Porque a calçada não lhe permite trafegar com segurança e com conforto, não é? Então a pessoa usa o meio da pista mesmo ali e os carros têm que esperar sim. Os carros, pelo menos quando eu vi, esperaram. Agora aí, meu amigo, aí é uma outra situação. Eu pensei que a prefeitura fosse ser um pouco mais respeitosa, mas nem isso. A única resposta que foi dada foi a seguinte: tem que aguardar, eu vou ler o que está escrito aqui, o Prigama Asfalta Rio Branco. A pessoa quis colocar o programa Asfalta Rio Branco, não é? Isso aqui foi a resposta da prefeitura. Tem que aguardar o Prigama Asfalta Rio Branco. Foi essa a resposta. Se a pessoa que está na cadeira de roda me ouviu agora, eu vou repetir. A resposta da prefeitura foi a seguinte: tem que aguardar o Prigama Asfalta Rio Branco. Se isso lhe contempla, parabéns, porque nem a mim, que tenho plenas condições de ir e vir, eu me sinto desrespeitado tanto com a nota quanto com a situação efetiva da rua, ali na rua Santa Maria, no bairro João Eduardo II. E o João Eduardo, né? Logo o João Eduardo, que foi uma grande liderança do movimento popular por aqui, assassinado, enfim. Difícil. Vamos teimando. Deputada Michele Melo, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo. Quarta-feira foi um dia tenso, não? Não, foi um dia, para mim, um dia normal. Um dia de tribuna, um dia de sessão, um dia de fazer o que eu sei fazer, que é cuidar do povo. Olha, eu pergunto isso por quê? Porque se eu fosse uma pessoa defensora de Gladson Cameli de forma intransigente, se eu dormisse com o governador Gladson Cameli e acordasse com ele também, todos os dias acalentando a liderança, a imagem, a ideia, enfim, de Gladson Cameli, eu olharia para você na condição de líder, e lhe perguntaria, eu não vou ser agressivo com você, não entenda isso de forma agressiva, mas eu perguntaria assim, qual é a sua, Michele? Eu acho que essa é uma pergunta que muita gente tem feito desde a quarta-feira, Itaã. E como pessoa pública e parlamentar, eu gosto que as perguntas elas cheguem e elas sejam feitas. Eu talvez demonstre algo que as pessoas não estão acostumadas. Eu fui criada de uma forma que meu pai e minha mãe nunca passaram a mão na minha cabeça. Então, eles sempre me mostraram onde estavam os erros para que eu pudesse consertar. E eu tenho plena convicção de que isso me trouxe até onde eu estou, que é o sucesso. E é o que eu repito, inclusive, com os meus filhos. Então, não sou de estar paparicando, não sou de estar puxando o saco. Eu sou de estar junto com eles para encontrar soluções para os seus desafios. Então, assim, todo o cuidado que eu tenho com as pessoas, todo o carinho que eu tenho com as pessoas, eu transformo no melhor cuidado que eu tenho. Naquele momento, na quarta-feira, o melhor cuidado que eu podia ter com o Gladson era mostrar que, de fato, a equipe estava ineficiente. E estava quando nós temos pessoas passando fome, crianças, idosos, mulheres, na frente da Assembleia Legislativa do Acre, que está ao lado do Palácio, algo está falhando. Então, eu acho que seria muito mais, digamos assim, fácil, inclusive, eu ser uma puxa-saco e passar a mão na cabeça. Mas eu quero o sucesso do governo, eu não quero o desastre do governo. Então, quando a gente quer o sucesso, a gente se esforça, a gente se expõe, a gente fala e a gente vai à luta. Bom, eu estou aqui pelejando. Você teve uma matéria que foi divulgada e que, na verdade, isso aqui é parte da tua declaração na tribuna do Parlamento. Você pontua, por exemplo, teve uma situação, vamos colocar as coisas, o que mais está aperreando o servidor público, sobretudo aquele que não tem estabilidade, é essa ideia dos cortes, né? O corte de 30% no gasto na máquina pública, né? O custeio da máquina pública vai diminuir em 30%. E aí o que você defende é o quê? Você defende que o governo do Acre corte em cargos comissionados e não em terceirizados, é isso? Eu entendi bem?
Eu acho, Itan, que antes de cortar em terceirizados, que é uma forma de empregar no Estado, que uma das nossas grandes intenções é gerar emprego e renda. E o terceirizado, ele gera emprego e renda. Administrativo, recepcionista, o que limpa o chão do hospital, ele está dentro dos serviços essenciais. Eu não estou defendendo empresas, estou defendendo um mecanismo de trabalho. Quando a gente pensa diretamente nessas pessoas, mas não considerou o todo, a gente deixa de olhar outras soluções, como possivelmente, por exemplo, o corte de cargos comissionados. Porque os cargos comissionados, eles impactam mais na política do que, de fato, lá na ponta, onde a gente tem um trabalhador, por exemplo, limpando o chão do hospital, que hoje são todos terceirizados. E você acha que, na sua avaliação, o governador não quer correr esse risco do ponto de vista político, é isso? Do governador, não sei lhe falar, porque não conversei com ele nesse aspecto, mas queria e pedir a articulação política do governo que conversasse com a base sobre tudo que está acontecendo para que a gente pudesse opinar e pudesse, inclusive, ajudar. Nós temos uma base de quase 20 deputados que, se o governador diz, olha, eu acredito que nós precisamos manter os postos de trabalho, vamos reduzir um pouco dos cargos comissionados, eu tenho certeza que a base ia dar uma resposta ao governo, iria estar ao lado do governo. Mas sem diálogo fica difícil, porque a gente acaba sendo colocado numa situação muito ruim. É muito ruim a situação do parlamentar que vê, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo limpando o chão do hospital, está desesperada porque acha que vai perder a sua vaga de emprego. E tem toda a razão para estar desesperada. E tem toda a razão. Então, o diálogo, não defendo A ou B, porque o diálogo sequer existiu, não dá nem para defender. Mas o diálogo ele precisa existir, principalmente com uma base de 20 deputados. A gente representa muitas pessoas da população. A gente representa muitos eleitores. Não é uma base de 5, é uma base de 20 deputados. Somos 24. Então, 20 deputados não serem ouvidos diante de toda essa necessidade do governo, que eu não estou nem questionando a necessidade do governador, é, no mínimo, desrespeitoso. Então, isso eu deixei bem claro na quarta-feira. Você falou agora há pouco que ainda não conversou com o governador sobre o assunto, mas essa proposta, por exemplo, você teve condições de conversar com alguém do Gabinete Civil? Não, infelizmente não. As conversas ficaram para depois da Expo Juruá e a gente está aguardando essa reunião. Parece que tudo acontece depois da Expo Juruá, é isso? Você disse... deu uma declaração que é a seguinte, isso aqui foi uma fala que eu entendi como você se fortalecendo internamente na Assembleia Legislativa, fazendo a defesa da Assembleia Legislativa e pontuando, né, os problemas relacionados à gestão. Mas muito me surpreende, disse você, que esta base, que é legislativa, não encontre suporte na gestão executiva. E aí você lembra ao deputado Tanísio, eu já pedi, solicitei como líder uma reunião urgente com a equipe do governo, porque nós temos temas urgentes a serem tratados. O secretariado não está acompanhando o tempo que a política na Assembleia exige? Hoje nós temos uma questão dentro do governo, que tem a Secretaria de Articulação Política, a Casa Civil e o secretariado, digamos assim, da gestão de fato. São 3 frentes, né, Itaã, de executivo, por assim dizer. E essas 3 frentes se adequarem ao tempo legislativo, isso não está acontecendo. Porque o tempo legislativo é o tempo da população. Quando há um acampamento de pessoas na frente da casa do povo, de crianças, mães, idosos passando fome, nenhum parlamentar se exime de tentar buscar a solução para um problema. Então, você tem um tempo urgente, porque é urgente para a população. Ele não espera, a fome não espera o tempo da gestão, a fome não espera as coisas acabarem. Então, a gente não está encontrando esse tempo, parece que o tempo real está bem diferente do tempo, digamos assim, da gestão em si. Depois da reintegração de posse ali da ocupação Terra Prometida, depois de todo aquele desgaste, houve uma conversa da líder do governo com o secretário de Estado de Habitação, por exemplo, e essa conversa teve algum indicativo de apontar algum cenário para que essa situação fosse resolvida de alguma maneira?
Olha, comigo, particularmente, eu não tive nenhuma conversa com o secretário de Habitação. Houve, depois da minha fala na quarta-feira, um recado dado na Assembleia ao final da sessão de que o assessor do governo estaria lá para conversar com quem quisesse, mas não houve, de fato, uma reunião, um convite, um chamamento para que fosse discutido soluções, não. Deveria ter tido, no mínimo. Eu acredito que sim. Eu vou aproveitar a pergunta da Luísa Araújo, porque a pergunta dela guarda relação com a tua postura na Assembleia Legislativa. Porque para muita gente, como eu disse, aquelas pessoas que são defensoras intransigentes do governador Gladson Camellia, especificamente da figura dele, entendem que com uma líder como você, ele não precisa de oposição. Existe esse raciocínio, queria que você tivesse isso como premissa. Agora, essa premissa, qual é a relação que ela tem com o que eu vou te perguntar? Porque muita gente está vendo nessa tua postura uma forma de você se viabilizar politicamente para a eleição do ano que vem como candidata a prefeita. E aqui chama a atenção a Luísa Araújo. Pergunta para a deputada que acha que as pessoas falam sobre o cenário político, como ela, ser uma outra via e não só Marcos ou Bocalon. A Luísa, ela tentou falar isso aqui, olha, ela está dizendo, olha, muita gente está falando que ela pode ser uma terceira via e não só o Marcos e Bocalon. De que forma o que a Luísa coloca dialoga com essa desconfiança dos defensores de Gladson de que você está querendo aproveitar a condição de líder para se projetar politicamente? Eu acho que é uma contradição, né? Se eu quisesse me projetar politicamente na condição de líder, o melhor seria, de fato, puxar saco do governador, né? Que aí eu tentaria trazer todo o carinho, o amor e dele para o meu lado. Como o pessoal diz, traria a máquina para o meu lado, né? Mas não é isso. Eu tenho um compromisso com o mandato, eu tenho um compromisso com ele. Então, assim, as pessoas, elas estão desacostumadas a escutar a verdade, porque a verdade às vezes dói. Mas eu sou uma pessoa muito fiel e leal, então se eu gosto de você, se eu sou sua amiga, eu quero que você tenha sucesso. E às vezes é preciso a gente escutar algumas coisas. Não falei na tribuna para expor ninguém, mas porque não estava encontrando eco dentro do local, entre quatro paredes internamente. Então, eu tenho um compromisso com ele e com a população. Eu preciso fazer esse compromisso acontecer, porque eu acredito que se o governo dele está bom, fazendo o que tem que fazer, ele está bem, ele tem um fruto de um trabalho para mostrar. E é isso que ele sempre me diz, o governador: Michele, meu segundo mandato, eu quero fazer o melhor. E para fazer o melhor, a gente se esforça, de fato. E acredito que o governador tem se esforçado. Tanto é que a crítica ela foi principalmente para aqueles que fazem a gestão. Então, assim, é um pouco contraditório achar que puxar a orelha é para que eu seja uma via aí que eu me cacife. Eu acho que o que me cacifa para uma terceira via é mais o meu trabalho que eu faço desde o dia que eu pisei o pé na Câmara dos Vereadores, sabe? Tá? E isso está no alvo? Olha, eu sempre disse que eu estou muito aberta, muito disposta e me encontro preparada para cuidar das pessoas, porque eu tenho essa vontade, eu tenho essa coragem, eu tenho essa vontade, eu falo mesmo, eu vou atrás. Então, assim, se o PDT quiser, já estou aqui falando para o PDT, é só colocar meu nome para pré-candidato à prefeitura. Olha, só rapidamente, Laércio, só um instante, por favor. Boa tarde. Quando foi para o governo derrubar casas das pessoas, foi de imediato. Esse governo está mais perdido do que cego em tiroteio. Eu sou o Charles Pires, do Conjunto Esperança. O que você diria para o Charles? Eu fiz conversa com o secretariado do governador. De fato, havia uma ordem judicial e cumpre-se a lei, né, Itaã? Mas quem provocou a justiça? Eu não sei te dizer de fato e de direito, mas sentei com o secretário, inclusive, do Planejamento, Coronel Ricardo. Sentei antes, no recesso, com o secretário de Habitação, ao projeto da construção das casas, mas pedi que houvesse um projeto dessa desapropriação. Eu acredito que a única coisa que a gente não pode fazer é criar mais problemas. O problema já existe. É como eu faço salvando vidas. Não tem como alguém estar morrendo e eu criar mais problema para quem está morrendo. Eu tenho que salvar uma vida e para isso eu tenho que cogitar milhões de possibilidades. Então, pedi a eles que cogitassem esses milhões de possibilidades, mas, infelizmente,
Ao meu ver, não foi feito o que poderia ter sido feito. Eu acho que tirar aquelas pessoas, já resolvendo a questão burocrática, porque leva tempo a questão do aluguel social, fazendo com que eles fizessem todo esse passo, mesmo estando lá, e depois cada um indo para o seu lugar, eu acho que teria sido muito melhor. Você pensa, avalia em deixar a liderança do governo na ALEAC? Eu não avalio o Itaú, porque eu não acredito que é minha parte avaliar. Eu fui convidada, eu não fiz um caminho nem articulação para isso. Inclusive, fiquei surpresa quando fui convidada. E como eu sempre falo para o governador, ele é governador sem Michele e eu sou Michele sem o governador. Então, eu vim trazer uma parceria, uma amizade para que a gente cuidasse do nosso estado. Então, cabe a ele, que é governador, decidir quem ele quer na liderança ou não. Eu estou ao comando do nosso governador. Vamos para o intervalo? Porque aqui tem muitas perguntas. Vou priorizar as perguntas de vocês, participação de vocês. Daqui a pouquinho, voltamos com Michele Mello aqui no Gazeta Entrevista.